a gente mudou de Orizona para Silvânia no final de 95. Por que vocês mudaram para Silvânia? Então, porque era meio lógico Vianópolis, alguma coisa ali perto. Aí já começa outras histórias, né? Então a vida da gente é assim, né? Muitas histórias, São ciclos. ciclos. Meu pai, a família dele, hoje mora todos em Anápolis, Uhum. né? Quando ele nasceu, a minha avó morava aqui na região de Vianópolis, não lembro direito a qual região que era. Aí quando eles mudaram para Anápolis, meu pai continuou morando aqui na região. Uhum. E meu pai era muito sistemático, não sei se você conheceu ele, você conheceu Eu ele? lembro dele na feira. Você lembra dele? Eu lembro da camisa Muito, branca que ele usava e o bonezinho que ele usava com a isso, bermuda. aham, muito sistemático. Sim. Como o povo de antigamente falava, muito fino. Muito fino. Fino. Justamente. E meu pai, ele não era, assim, de ficar muito perto da família dele, que o povo é um pouco mais, né, aquele povo assim mais diferente, que entrava demais na vida um do outro e tal, e meu pai não gostava disso. Uhum. E na época, quando a gente foi, isso minha mãe que me conta hoje, né, que na época a gente era novo ainda e não participou muito dessa decisão da reunião para decidir como é que ia ser essa mudança e para onde que ia, a mudança de cidade, né? Sim. Aí minha mãe hoje conta que na época meu pai queria mudar para Vianópolis, que era mais, sempre morou na região de Vianópolis e tudo, então tinha lá, mais o conhecimento ali. Ele queria mudar para Vianópolis. Certo. E a minha mãe, já pensando mais para frente, queria que a gente mudasse para Anápolis, por questão de estudo e certo. Trabalho, para nós que já estava da adolescência entrando para a vida adulta, começando a trabalhar. Uhum. Né? Então, assim, a minha mãe, ela sempre teve essa visão de olhar lá na frente. Entendi. E foi o motivo que levou a gente a sair de Orizona, porque lá em Orizona, esse campo do trabalho era muito fraco, sabe? Só dava serviço de roça. Lá não tinha cerâmica. Em Silvânia tem muita cerâmica. Hoje em Orizona tem também, mas na época não tinha cerâmica. Lá tinha olaria. Uhum. Tanto que lá a maioria das casas mais antigas, da minha época lá, era casa feita de tijolinho. Uhum. Tem muita casa lá que é tijolinho à vista. Hoje aqui a gente quase nem vê mais isso. Não vê não. Então lá não tinha casa de tijolo furado. Então assim, lá não tinha muito trabalho para quem estava começando a trabalhar. As opções eram poucas. Aí pensando nisso, meu pai era mais acomodado, meu pai era um tipo de pessoa que, e eu acho que eu puxei um pouco isso dele, acho que no decorrer da conversa a gente vai entrar nesse assunto. Meu pai, ele não era muito de tentar algo diferente. Né? Tipo assim, sair de uma coisa que mais bitolado. Que tá acostumado, mesmo que não tá muito fácil, que tá difícil, mas tentar algo para melhorar. Ele tinha um certo medo. Sim. Mas a minha mãe ela sempre foi assim o esteio da família, né? Eu falo isso, né? Minha mãe, ela é um exemplo de vida para mim. Mais corajosa. Corajosa, e ela não é aquela pessoa que para e chora e reclama da vida, não. Ela quer buscar uma solução para melhorar a situação. Uhum. Minha mãe é essa pessoa. E aí ela falou, não, tem que mudar de Orizona. Os meninos estão crescendo, tem que estudar. Lá os estudos também era limitado. Sim. Né? Como a maioria da cidade pequena era na época, sim, né? Sim. E aí nisso... E aqui sempre teve uma tradição do estudo muito bom, né? Graças sempre aos teve. salesianos e Eu lembro que quando... Teve um tempo que eu morei em Anápolis, lá na minha tia, com a minha avó, eu fiz um tratamento lá. E depois eu voltei para Orizona, que já foi em 95, mas de 15 em 15 dias eu tinha que ir a Anápolis, por conta desse tratamento. Aí quando eu ia para Anápolis, era de ônibus, passava em Silvânia, e Silvânia para mim era uma cidade, era outro nível de cidade. Né? Porque, assim, infelizmente, Orizona, ela é um pouco atrasada. Se a gente for olhar, né, a nível de Silvânia, Vianópolis, sim, até hoje mesmo, quando eu vou lá, eu ainda percebo isso. Sim. E aí, nisso, a minha mãe falou pro meu pai, né, tem que mudar daqui. Os meninos estão crescendo, não tem emprego, tem que mudar. E meu pai sempre teve uma resistência de querer mudar para Anápolis, porque na cabeça dele a gente ia ficar muito perto da família e ele não queria. Ele queria que a família dele fosse só os parentes que vêm visitar de vez em quando, a gente vai lá de vez em quando. Era assim, ele não queria convívio diário com a família dele. E aí, nisso, minha mãe não queria mudar para Vianópolis porque era trocar, né, 6 por meia dúzia. E aí, que um dia... Se eu não estou enganada, minha mãe estava voltando de Anápolis para Orizona e a minha mãe tinha uma madrinha que morava aqui em Silvânia, que é a de Lourdes,
que é a irmã da Joaquina, que é a irmã da... Agora fugiu o nome. Você deve conhecer. Depois vou tentar te explicar. O seu Abel, lá que mora de frente ao aprendizado. Sei, então, essa de Lourdes era irmã dele, ela já é falecida. Dona Joaquina morava ali na primeira rua ali, do Nosso Senhora de Fátima. Eu também conheço. Pois é, era ali. Aí minha mãe passou lá para visitar, estava voltando de Anápolis, ia para Orizona, passou lá para visitar ela, e nisso ela, não, dorme aqui. E aí, conversando com essa tia dela, a madrinha dela, falando que ela queria mudar de Orizona, foi quando ela falou, Fátima, muda para Silvânia, muda para cá. Aqui é bom, os meninos vão ter emprego, tem a cerâmica, tem tal coisa, tem isso, tem aquilo. Tem o aprendizado que o Nino, né, meu pai tinha o apelido de Nino. Aí ela falou para minha mãe, o Nino pode tentar um emprego no aprendizado, que lá tinha de tudo, trabalhar em curral, no quintal, né, ser um zelador e tudo. E aí nisso minha mãe foi embora de Silvânia para Orizona, já assim, parece que foi algo que já tinha iluminado o que estava escuro para ela, né? Então ela já tinha uma decisão já pronta. Aí chegou lá, falou pro meu pai, aí meu pai acho que ficou meio assim, tudo, não tomava uma iniciativa, falando, tipo, não, então vamos, tal mês a gente vai, vamos lá olhar uma casa, e meu pai ficou parado, né, ficava lá e esperando as coisas acontecer. Resistente. E aí a minha mãe pôs pressão nele, ela conta que chegou um dia, ela falou, se você não for, vai eu e os meninos, e você vai ficar aqui. Aí você sabe como é que é, Nossa, pôs ele contra a parede, e aí ele foi onde ele decidiu, ele conversou lá com o João Veloso, dono da chácara, e aí a gente mudou para Silvânia, nessa época. Você tinha quantos anos? 95, eu tava com 16 e aí, anos. O que você achou? Quando eu mudei para Silvânia, foi um sonho realizado, né? Sério, cara? Foi. Rapaz, mas foi uma mudança feia. Pensa numa mudança feia. Chegou de noite aqui, aí tudo na carroceria de um caminhão. Com a samambaia atrás, um pau de antena pendurado pra fora do caminhão. Rapaz. As mudanças antigamente eram assim, velho. Era. Umas galinhas no fundo do caminhão. Rapaz, as galinhas não veio não, mas eu deixei muito galizézinho lá pra trás.